Olá, eu sou Eutímio Carvalho e é um prazer te conhecer aqui no canal Mistérios do Mundo. A única certeza que temos na vida é que um dia iremos morrer. E de fato, a lei natural da vida é essa. Nascemos, crescemos, vivemos e depois morremos. Agora, o que acontece depois da nossa morte? Isso é um dos maiores mistérios de todos os tempos. A maioria das pessoas acredita naquilo que sua religião prega. Os espíritas creem na reencarnação até o ser atingir um estado de espírito evoluído, enquanto os católicos acreditam no paraíso e no inferno e por aí vai. Dessa vez, que tal fazermos algumas suposições sobre como seria se realmente existisse vida após a morte? Será que podemos lembrar da nossa vida passada? Como deve ser a sensação de morrer? E se existe vida após a morte, o que é exatamente o que acontece depois que morremos? São muitas perguntas a serem respondidas. Então, fique conosco que vou tentar esclarecer tudo o que se sabe sobre a vida após a morte. Quando se trata dos mistérios do nosso universo e da vida humana, o maior deles é a morte. As religiões a consideram a única verdade e vê a vida após a morte como presente ou uma maldição que recebemos. Tudo depende da nossa conduta neste planeta, mas isso são apenas crenças. Se vamos para outra dimensão ou para o mundo espiritual, isso nunca foi comprovado, ou seja, ninguém sabe realmente o que acontece depois que morremos. Apesar disso, o médico e cientista Roberto Lenza, ele tem um palpite sobre o que acontece depois que morremos. No livro Biocentrismo, Vida e Consciência como Chaves para compreender a natureza do universo, Lenza afirma que a morte pode simplesmente ser uma porta que se abre para vários outros universos. Para ele, não é o universo que é supremo, mas a vida através da teoria do biocentrismo. Ele acredita que pode provar que espaço e tempo não existem, a menos que nossa consciência diga que sim. Mas o que é esse tal de biocentrismo? Para quem não sabe, é uma espécie de mecanismo que resulta em todas as possibilidades físicas. O biocentrismo também enfatiza o fato de que não foi o universo que criou os humanos, mas que, na verdade, fomos nós que demos a luz ao universo como o conhecemos. O cientista também acredita firmemente na teoria dos muitos mundos e afirma que a morte não existe nesses cenários, pois todas as possibilidades estão ocorrendo ao mesmo tempo. Única razão pela qual nos sentimos vivos é por causa da energia operando em nossos cérebros. Roberto Lenza também destaca que toda a realidade, a essa informação sensorial, é interpretada pelo nosso cérebro. De certo modo, é a nossa consciência que une a nossa realidade. Por exemplo, o espaço-tempo na física é diferente de como experimentamos esses conceitos separados na vida real. A ciência trata o contínuo espaço-tempo como um princípio sólido. De acordo com Lenza, eles são simplesmente ferramentas de nossa mente. O mesmo acontece com a morte. Segundo Lenza, ela não pode existir em nenhum sentido real.
Quer um exemplo de uma ferramenta da nossa mente? Quando somos crianças, os dias, semanas, meses e anos demoram muito para passar. Quando ficarmos mais velhos, o tempo demora a passar tão rápido. Mas a verdade é que ele em si não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O que mudou foi a forma como percebemos o tempo. E segundo as leis fundamentais de Isaac Newton, a energia não é criada ou destruída. Ela simplesmente assume uma outra forma. A energia aprisionada em nosso cérebro deve então assumir uma outra forma, mesmo quando uma pessoa morre. Enquanto isso, nossos sentidos nos dizem que é o fim, que acabou. Lesen afirma que podemos comparar a morte como uma série de TV. Você pode experimentar diferentes histórias, diferentes personagens e, claro, diferentes finais. Mas, no final de tudo, você ainda é você mesmo, você mesma. Ainda segundo Lenza, é apenas a energia. E de acordo com as leis da física, a energia não pode ser criada ou destruída. Ela apenas muda de um estado para outro. Mas para onde vai essa tal energia? Em um mundo com espaço e tempos infinitos, a morte poderia realmente existir? São perguntas complexas e que até hoje nem mesmo Roberto Lenza conseguiu encontrar respostas. Vale lembrar que Lenza não é um guru que tenta se aproveitar da fé das pessoas. Ele é atualmente o chefe e diretor científico de 2 institutos de medicina extremamente renomados. Lenza se especializou em pesquisas em torno de células-tronco e também estudou os campos da mecânica quântica e astrofísica, onde também surgiu com a teoria do biocentrismo. Atualmente, ele está estudando células-tronco e sua aplicação no tratamento de doenças. Antes disso, ele fez algumas pesquisas sobre células-tronco embrionárias e em clonagem tanto com animais quanto com humanos. Essa ideia foi proposta por um médico e cientista respeitado. Isso não quer dizer que ele diz que é uma verdade absoluta. Ele não é o dono da verdade. Só que, ao menos, existe algum embasamento científico para a sua teoria. Mas então, como seria a vida após a morte? Até hoje, ninguém conseguiu descobrir como era. No entanto, existem algumas pistas ou algumas evidências. Vamos imaginar que um dia você está andando pela rua distraído, quando de repente você cai da calçada e escuta pneus de um carro derrapando, buzinas e pessoas gritando em desespero. Você parece voltar à realidade logo após um ônibus bater em você. Depois você parece estar voando e é quando você percebe que está morrendo. Nesse momento passa um filme na sua cabeça, como se realmente fosse o fim. Depois de deixar o seu corpo, você olha para ele, vê as pessoas se curvando ao redor e à medida que a ambulância se aproxima, surge uma luz ofuscante que parece acenar suavemente para você. Você a segue por um túnel até um lugar muito mais vívido, real, espetacular, algo parecido com o paraíso. Você tinha certeza de que chegou no além. Semanas depois, você acorda com os bips constantes de um monitor de eletrocardiograma ao lado da sua cama no hospital. Então você conta a história para as pessoas, afirmando que o céu existe, pois você o viu. O livro de Enoque, escrito centenas de anos antes do nascimento de Jesus, conta exatamente uma versão dessa história.
E ao longo dos anos, tivemos diversos outros relatos parecidos. Entre os mais recentes, temos os livros 90 Minutos no Céu de 2004, que fala sobre um pastor cristão que ascendeu a Deus após um acidente de carro. O Céu é Real de 2010 conta a história de uma criança que vê o céu enquanto faz uma cirurgia. Uma Prova do Céu, que relata o testemunho de um neurocirurgião sobre a vida além da morte. Esses livros foram best-sellers, todos seguindo o mesmo enredo, e quase todos os relatos de quase morte têm algumas características em comum: a escuridão, a sensação da dor, o emergir para a luz e, em seguida, uma sensação de paz. O Dr. Stephen Lawrence dirige o grupo de ciências do coma em um hospital na Bélgica. Ao longo dos anos, muitos pacientes que acordaram do coma relataram a Lawrence sobre suas experiências, e todas as histórias têm elementos iguais ou muito semelhantes. O certo seria fazer uma pesquisa científica sobre pessoas que tiveram a experiência de quase morte. Mas isso é um pouco complicado, porque o instante exato em que elas ocorrem é desconhecido, tornando quase impossível de observar. Além disso, também seria cruel fazer varreduras cerebrais em alguém que possivelmente está enfrentando o momento da morte. Por isso, Lawrence e toda a sua equipe decidiu estudar as memórias de quase morte de pessoas que sobreviveram, em particular de pacientes em coma. E para fazer isso, eles elaboraram um exame psicológico. O questionário de características de memória mede o quão presente, intensa, real uma memória. Eles compararam a experiência de quase morte com outras memórias de eventos intensos da vida real e com memórias de sonhos e pensamentos, coisas que não ocorreram na realidade física. Para surpresa dos cientistas, as memórias das experiências de quase morte foram muito mais ricas do que qualquer outro evento imaginado ou outro evento real dos pacientes que participaram do teste. As memórias dessas experiências superam todas as outras, mesmo que o paciente tenha tido a experiência há muito tempo. A sua memória era tão fresca quanto o evento que aconteceu no dia anterior. Claro que essas experiências não nos dão a certeza de que existe vida após a morte, mas são apenas algumas pistas. Também precisamos levar em consideração que a descrição desses eventos é influenciada pela formação cultural da pessoa. Por exemplo, um cristão dirá que viu Jesus ou o Deus da Bíblia. Um budista ou hindu quase certamente fará uma descrição totalmente diferente. O fato é que, durante muito tempo, as experiências de quase morte foram consideradas fruto da imaginação de pessoas com algum distúrbio mental. Contudo, nos últimos anos, a grande profundidade e variedade dos estudos sobre experiências de quase morte nos mostrou que elas não podem mais ser ignoradas. Elas são comuns e anormais e suficiente para atrair toda a nossa atenção. As experiências de quase morte revelam que nosso cérebro é um quebra-cabeça misterioso e muito complicado, que estamos apenas começando a desvendar. Ao mesmo tempo, essas experiências podem nos mostrar um pouco do mundo espiritual. A verdade é que talvez a gente só descubra se existe algo após a morte quando morrermos. Enquanto isso, sigamos especulando aí o que acontece
após o fim da lei natural da vida, a morte. Eu gostaria muito de sua opinião sobre esse tema tão profundo, tão misterioso, que é essa vida após a morte. Um forte abraço e nos encontraremos no próximo vídeo.